Fala aí, galera ligada aqui no canal O Caos NFL. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Desde já peço a sua contribuição com like. Assim vai fazer com que o nosso canal ele chegue a mais pessoas que gostam e admiram o futebol americano aqui no Brasil. Vamos falar aí do jogo que deu início à segunda semana do futebol americano entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Vitória dos Chiefs por 27-24. Um jogo que gerou muita expectativa pelo fato dos dois quarterbacks, pelo que as duas equipes, pela expectativa entre o que as equipes podem apresentar nessa temporada. E também pelo fato de que nos últimos tempos os jogos entre esses dois times têm terminado com a margem de diferença do placar muito pequena. É, é, Vamos lá, foi um jogo muito interessante. Os Chargers, eles viram o primeiro tempo vencendo por 10-7, imprimindo muito problema ao Patrick Mahomes, que diferentemente da primeira rodada, é, em que o Mahomes ele recebeu muitas blitz, os Chargers fizeram o que tem que ser feito contra o Mahomes. Marcação homem a homem, praticamente, e pressão com 3 4 jogadores. Joey Bosa, uma partida excepcional. O Tranquil também ajudando muito na defesa dos Chargers, ajudando a pressionar muito. Tanto que sacaram algumas vezes, se não me engano, uma ou duas vezes o Patrick Mahomes. E ele foi sentindo dificuldades. Uma coisa que eu disse no vídeo passado, no vídeo de prévia, que eu queria ver se o Patrick Mahomes ele iria ter a mesma facilidade que ele teve para poder encontrar, para poder lançar a bola para 10 recebedores diferentes. Como eu já havia dito, eu não acreditava, e realmente não aconteceu. O Patrick Mahomes ele teve muitos problemas com pressão para poder achar os seus recebedores. E isso foi ajustado como um todo entre ataque e defesa dos Chiefs no segundo tempo. Os Chargers eles conseguem anotar um touchdown no início do segundo tempo e aí depois empaca porque os ajustes que foram feitos entre ataque e defesa dos Chiefs foram um fator que possibilitou os Chiefs virarem a partida. Aí já no final do jogo, no final do último quarto, os Chargers, na base do milagre, anotam um touchdown, mas aí já tinha sido tarde demais. E mesmo assim, os Chargers quase que é, conseguiram recuperar o onside kick. Vamos falar aqui de algumas coisas que passaram pelo jogo, algumas observações. É, eu gostei da partida do Mike Williams, wide receiver do Los Angeles Chargers, até o primeiro tempo. No primeiro tempo ele destruiu com o cornerback dos Chiefs, o Fenton. Anotou mais de 100 jardas. Teve um lance que foi meio que até humilhante, se é que assim pode se dizer, pro Fenton, que ele fez holding, fez pass interference e ainda por cima conseguiu ceder uma recepção para o Mike Williams. Tanto para vocês verem o tanto que o Mike Williams estava jogando. E aí eu não sei se muito pela questão da melhora da defesa dos Chargers ou até mesmo pelo fato do Mike Williams ter gastado tudo que ele tinha para poder gastar de gasolina ali no primeiro tempo, ele ficou sumido do restante da partida. É, é, Gostei muito também do Brandon Staley. Parece que ele tem aprendido com seus erros que ele cometeu no ano passado. Então, em situações de quarta descida, né? É, Quando teve que ir, ele foi. Quando tinha que chutar a bola para devolver os Chiefs, ele chutou o punch. Quando tinha que chutar o field goal, ele chutou. Ele soube utilizar bem as quartas descidas. O problema, as críticas do Brandon Staley na última temporada,
Não é pelo fato dele usar a quarta descida, é usar de maneira inteligente. Por exemplo, o Doug Peterson, treinador do Jacksonville Jaguars, ele é um cara que usualmente ele sempre tá tentando a quarta descida. A diferença é que ele usa de maneira inteligente, né? Não saindo de maneira louca, é, indo para a quarta descida sem necessidade. Então eu gostei muito também do Brandon Staley sabendo utilizar de maneira inteligente a quarta descida. Os Chargers também com um bom jogo terrestre, minou bastante a defesa dos Chiefs, principalmente ali no primeiro tempo. O Austin Eckler, uma partida muito boa, muito forte, na pegada muito boa. E isso fez com que trouxesse alguns problemas para os Chiefs. Nos Chiefs, eu gostei muito também eu achei uma partida muito firme do Travis Kelce. Fala do Travis Kelce também é um pouco que mais do que o comum, né? Travis Kelce sempre fazendo uma boa partida. Apareceram em alguns momentos importantes o Juju Smith-Schuster e o Valdez Scantling também apareceram ajudando aí nessa ajudando na distribuição do jogo do Patrick Mahomes, aparecendo em pontos em momentos importantes. Eu gostei muito dos dois nessa questão. O Michael Hardman também fez uma boa partida. Assim, com a saída do Tyreek Hill, é esperado que o jogo aéreo dos Chiefs ele fique melhor, ele fique mais distribuído. Mas especificamente na partida de ontem, esses três recebedores, junto com o Travis Kelce, apareceram nos momentos importantes da partida, apareceram em pontos que ajudaram na, na virada do Kansas City Chiefs. Uma outra coisa também que passou também é a jogada que muda o jogo, é a pick six, né? A pick six ela vem em um momento após os Chargers terem feito uma boa jogada com o tight end Gerald Everett. Ele faz uma boa jogada, ganha o first down e algumas jardas adiante, levando a bola até a linha de a linha de 2, 3 jardas do campo de defesa dos Chiefs. E aí é um momento interessante. A câmera pega o Gerald Everett pedindo para poder trocar. Olha, me troca aqui que eu tô cansado ou tô sentindo algum tipo de dor. Mas uma coisa que os Chiefs, perdão, que os Chargers fizeram em alguns momentos do jogo, quer ir para o no huddle, eles foram para o no huddle e o Gerald Everett fica em campo. E aí há uma falta de comunicação entre ele e o Justin Herbert. Eu não sei se pelo fato dele estar sentindo dor ou cansaço ou não, eles não têm a mesma leitura da defesa. E aí rola a pick six. É, 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 e aí é um momento que muda completamente o jogo, porque no momento seguinte, com a defesa dos Chiefs completamente cansada, os Chiefs depois forçam um three and out, ou seja, você defendeu o seu campo todo, forçou uma pick six, sua defesa completamente cansada e aí você força um three and out. Ou seja, mudou completamente a partida. E aí a partida dos Chargers foi por espaço. O momento que os Chiefs crescem mais ainda, com as suas que já tinha melhorado com com seus ajustes ofensivo e defensivo, melhorando seu jogo terrestre. E aí o jogo que já estava pendendo para os Chiefs muda completamente. E aí, já mais pro final da partida, acontece um lance que, para mim, é, foi um lance de, de jogo, se assim pode se dizer,
quando o Justin Herbert, se eu não me engano, ele não é sacado, mas ele sofre um hit do defensor dos Chiefs. Ele cai sobre o capacete do, do defensor dos Chiefs, que eu não vou lembrar o nome nesse momento. E aí, provavelmente, eu não sou médico, eu não vou ficar aqui falando o que aconteceu, com, dando explicações que não é da minha alçada, mas ele tem uma lesão nas costelas do lado esquerdo. É, e aí a gente não sabe se, no momento que eu tô gravando o vídeo, a gente não sabe se ele sofreu uma fratura ou quebrou costela. Mas o ponto pra mim aí eu elogiei o Brandon Staley por ir utilizar bem as quartas descidas. Aí nesse momento tem que chamar ele de responsável. Deixando o Justin Herbert machucado, com a costela com um problema, um problema, como posso dizer, um problema grande aí na costela, não sabe se quebrou, não sabe se fraturou, mas para tentar vencer um jogo de semana 2, né? Não, você não está falando de um jogo da semana 18 em que você está disputando uma vaga nos playoffs. E mesmo se você estivesse disputando uma vaga nos playoffs, você pode correr o risco aí de tirar a sua estrela da franquia, o seu franchise quarterback, por bastante tempo, por conta de que a gente via que nitidamente o Justin Herbert não tinha condições de continuar na partida. E mesmo assim a gente viu ele lançando duas excelentes bolas e anotando um touchdown. E quase mesmo, como eu disse, os Chargers conseguem roubar a bola no onside kick. Tá ok, galera? Esse foi o destaque da partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Uma boa vitória dos Chiefs para começar bem a, a temporada. 2-0 é importante numa divisão muito, muito difícil. A divisão mais forte da NFL neste ano. No final dessa rodada você pode ter os Chiefs você pode ter os Chiefs com duas vitórias e Chargers, Broncos e Raiders, cada um com uma vitória e uma derrota. Ou seja, você já se coloca em uma boa vantagem já no início da temporada perante aos seus rivais. Tá ok, galera? Deixem aí o like de vocês mais uma vez para poder. Eu peço o like, assim ajuda assim você ajuda na divulgação do canal, faz com que o canal chegue a mais pessoas. E também compartilhem e comentem aí, deixem o comentário de vocês do que vocês acharam da partida entre Chiefs e Chargers, tá ok, galera? Um forte abraço a todos, valeu e falou!